Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Caroline Barbosa, advogada, mestre em Direito pela UFPB, e tenho o imenso prazer de anunciar para vocês que estarei junto com vocês nessa disciplina de Direito Penal. Vamos iniciar aqui os nossos estudos focados no concurso do DPEM, cuja banca é a temida, Sebrasp, conhecida como CESP, mas nós vamos desmistificar essa banca e vamos trabalhar com a metodologia de questões. Então vamos focando no estilo da banca de acordo com o edital de vocês, Então será uma banca que cobra geralmente certo ou errado ou em questões alternativas. E para o concurso do DPEM, nós temos como modelo da prova as questões de certo ou errado. Então, é um tipo de questão diferente, é uma abordagem um pouco mais interpretativa, não é muita literalidade de lei, por isso é importante ter bastante atenção no momento da resolução dessas questões. Por isso, nós vamos trabalhar apenas questões da banca e vamos abranger todo o nosso conteúdo de direito penal focado nessas questões. Então, como é que vai funcionar a metodologia? Vamos apresentando as questões, resolvendo juntos e trabalhando os temas relacionados a cada uma daquelas questões. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar, muitas questões para a gente resolver e muito conteúdo para a gente revisar, reaprender e firmar esse conteúdo que é importantíssimo para o nosso concurso. O concurso DPEM, a disciplina de penal, tem um peso bem grande, Acredito eu que será uma quantidade enorme de questões em relação a essa disciplina, tanto penal, processo penal, a parte de execução penal também, tem um peso enorme para esse nosso concurso. Então, vamos, mãos à obra, vamos iniciar os nossos estudos, trabalharemos na ordem de apresentação do conteúdo do nosso edital. Então, o primeiro ponto, o primeiro conteúdo que iremos abordar diz respeito à aplicação da lei penal, princípios do direito penal, que são os pontos iniciais, o ponto 1 do nosso edital. Vamos passar aqui algumas aulas trabalhando esse ponto 1, que ele é um pouco extenso, Só a parte de princípios nós temos bastante conteúdo para relembrar aqui, mencionar alguns princípios imensamente importantes dentro da disciplina do direito penal, Iniciando com o princípio da legalidade, falando um pouquinho sobre insignificância. Vamos entrar na parte também dos princípios constitucionais do direito penal, conflito aparente entre normas, e a gente vai falar também mais princípios. Então, é importante nós esgotarmos esse conteúdo por meio das questões, para depois entrar ainda no ponto 1 do edital, na abordagem da lei penal no tempo e lei penal no espaço, falar um pouquinho sobre o tempo do crime, falar um pouquinho sobre o lugar do crime. E aí seguir adiante com o nosso conteúdo. Os demais pontos do edital refere-se à parte geral do nosso código, a teoria geral do crime e também a parte especial, os crimes em espécie. Então vamos, mãos à obra, vamos iniciar então aqui o nosso estudo, começando com a parte de princípios, Lembrando, o nosso foco DPEM, está aí a imagem do sonho, o objetivo de vocês nesse momento, que certamente logo logo deixará de ser objetivo, e será uma meta alcançada na vida de vocês, beleza? Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Primeiro tema, princípios do direito penal. Então vamos lá. Banca, Sebrasp, CESP, questão bem recente, questão que foi aplicada para o concurso da PRF ano passado. De acordo com o artigo 1º, artigo 1º do Código Penal Brasileiro, dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bom, esse dispositivo todo mundo já tem um conhecimento, Todo mundo já deve ter ouvido falar, nessa frase, não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem a prévia cominação legal. É um dispositivo que está previsto aqui, como ele mesmo falou, no artigo 1º do Código Penal, mas que também existe uma previsão constitucional, na Constituição aqui da República Federativa do Brasil, de 88. Lá no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição, nós temos basicamente este mesmo texto.
não há crime sem lei anterior que o defina, porém lá ele não coloca um ponto, ele coloca não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ele não separa por ponto, lá na Constituição separa por vírgula e coloca nem pena sem prévia combinação legal, mas basicamente é o mesmo texto, é a mesma ideia. E o que isso traduz para a gente? Aqui nós estamos falando no princípio da legalidade penal, e esse princípio ele nos traz algumas reflexões. Aqui nós podemos traduzir dele também, né, falar em princípio da anterioridade. Opa, ficou apertadinho aqui. Vamos também abordar, a questão da reserva legal, que tudo isso, né, vai ser oriundo dessa ideia do princípio da legalidade. Vamos finalizar a leitura da questão e aí eu vou explicando ao longo do texto. Considerando este dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. Então, naquele estilo certo ou errado. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, seja para criar um tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Então, vamos analisar aqui essa afirmação. Quando ele fala lei em sentido estrito, eu estou dizendo que só pode ser criada a pena, só pode ser criado o crime por meio de lei em sentido estrito. Lei expressamente, né, a espécie normativa lei. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando a gente fala lei no sentido amplo, ela vai abranger várias espécies normativas. Então, espécies normativas são instrumentos que criam regras, que criam, como o próprio nome diz, espécies normativas criam normas que traduzem em regras. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma medida provisória, é uma espécie normativa, uma resolução, podemos ter um decreto, podemos ter uma emenda constitucional, tudo isso aqui são espécies normativas. Porém, qualquer uma dessas espécies aqui pode criar o crime, pode estabelecer, pode criar, como aqui a questão fala, um tipo penal incriminador, ou seja, ele está me dizendo que pode criar um crime? Não, somente a lei em sentido estrito, ou seja, aquela espécie normativa que passa pelo processo legislativo previsto na nossa Constituição Federal, tá? Então, aqui ela vai passar pelas 3 fases, né? A fase de iniciativa, constitutiva, complementar. Alguém vai elaborar esse projeto de lei. Esse projeto vai vir para a fase aqui, tanto no Congresso, né, quanto na Presidência da República para discussão, né, votação, aqui vai ser votado, aprovado, vai vir para cá para ser sancionado ou vetado. E por fim ele vai ser promulgado e publicado. É esse processo aqui, esse trâmite que se refere à lei. Então, para criar um crime tem que passar por todo esse trâmite legislativo previsto na nossa Constituição, cuja competência em razão da matéria, né, cuja competência para propor, para dispor, né, de direito penal, ela é uma competência da União. Aqui, ó, privativa da União. Então, trata-se de uma lei federal que irá tratar sobre o tema de direito penal.
Isso é lei em sentido estrito, é esse procedimento aqui, não é qualquer espécie normativa que pode criar um tipo penal incriminador. Né? Por exemplo, uma medida provisória, que é uma espécie normativa emanada pelo chefe do executivo, ela não tem esse poder de criar um tipo penal incriminador, apesar da Constituição prever que essa medida ela tem força de lei. Ela tem esse caráter imediato, né, exigível, a partir do momento que ela é editada, ela passa a ser exigível, ela tem força de lei, apesar de ser necessário uma posterior conversão dessa medida em lei. Mas essa medida ela não é suficiente para criar um tipo penal incriminador, deverá ser por meio de lei mesmo, né, lei em sentido estrito. Então, essa afirmação aqui está correta. Deixa eu colocar aqui outra cor para a gente poder ir destacando. Então, isso aqui está correto. A norma penal deve ser instituída em lei por sentido estrito e não em sentido amplo, que abrange várias espécies normativas. Razão que é proibida em caráter absoluto. Analogia. Gente, o que é analogia? Analogia, ela é uma forma de integração. Ou seja, eu vou pegar uma situação que não está abrangida pela lei, não é abrangida pela norma, mas eu vou estender, eu vou aplicar a lei àquela situação. Estou aplicando a analogia, porque é semelhante àquela situação que não tem previsão legal. Tá? Então, a analogia ela é realmente proibida. Ela é proibida pelo direito penal. Porém, essa analogia aqui, ela não pode ser aplicada em malam parte, ou seja, para prejudicar o réu. Existe a possibilidade dela ser aplicada em bona parte. Ou seja, se ela for positiva, essa analogia, ela não for prejudicar o réu, poderá ser aplicada. Então, vem aqui comigo. A analogia, como forma de integração, ela não é permitida no direito penal para prejudicar o réu. Porém, se for para beneficiar, aquela mesma ideia da retroatividade da lei penal, né? Lembre que a lei penal ela não retroage, isso está previsto no inciso 40, no artigo 5º também da nossa Constituição, ela não retroage salvo para beneficiar o réu. Então, você vai lembrar dessa mesma lógica. A analogia ela é proibida, exceto em benefício do réu. Portanto, quando a questão aqui ela fala que é proibido em caráter absoluto, esse termo absoluto torna a alternativa errada. Porque realmente é proibido. Agora, se a questão tivesse parado aqui, não tivesse colocado em caráter absoluto, aí eu poderia afirmar que ela está correta. Mas não é em caráter absoluto que eu tenho uma vedação à analogia. A analogia ela pode ser aplicada em bona parte para beneficiar o réu. Vamos seguir só para finalizar a leitura, né, e o julgamento do restante da questão. Então, é proibido em caráter absoluto, a gente já viu que é absoluto não, né? Essa palavra que torna a assertiva falsa. Analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Então, aqui estaria correto se não estivesse presente nessa afirmativa a palavra absoluto, perfeito? E só para a gente fechar essa ideia, ele fala aqui que tem que ser, lei em sentido estrito para criar o tipo penal incriminador e também para criar, né, estabelecer, alterar, fundamentar a pena, como está previsto aqui no artigo 1º e também no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. Aqui, não há crime sem lei anterior que o define, aqui a gente fala na anterioridade penal, e não há pena sem prévia cominação legal. Portanto, eu vou ter aqui tanto a pena quanto o crime, o tipo penal, somente previsto em lei em sentido estrito, né? E aqui a gente já extrai aqueles dois pontos que eu falei no início. Anterioridade, a lei ela tem que ser antes da conduta praticada, para que eu possa afirmar que essa conduta é crime.
Então, tem que existir uma lei anterior à prática da conduta para que eu possa punir essa conduta como criminosa. E também, aqui, ó, não há também crime nem pena sem prévia combinação legal, lei em sentido estrito, reserva legal. Tranquilo? Então, aqui, deixe-me apagar todas essas anotações para ficar claro. O erro da assertiva está na palavra absoluto. Então, assertiva errada. Próxima questão. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Novamente, estamos tratando aqui do princípio da legalidade, né? Ó, não há crime sem lei anterior. Relembrando aqui as informações que falamos na questão passada. Reserva legal, lei em sentido estrito. Tá? Só para firmarmos aqui. Lei em sentido estrito. Tem que ser uma lei certa, uma lei escrita, uma lei que é prevista, né, de forma clara esse dispositivo incriminador. Então, voltando, considerando este dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Gente, observações importantes. Primeiro, eu ressaltei antes de iniciar a leitura da frase, né, antes de iniciar a leitura do item, a questão da reserva legal. Então, nós falamos que reserva legal, lei em sentido estrito. Qual é a espécie normativa que pode criar um crime, que pode, né, alterar ou agravar, enfim, a pena? Lei. Então, quando ele traz aqui medida provisória, essa espécie normativa, ela não pode dispor sobre tipo penal incriminador, nem muito menos sobre sua pena. Ele até fala, né, aqui na questão de alguns requisitos que são inerentes à medida provisória. A relevância e urgência realmente são requisitos, né, constitucionalmente previstos para que o presidente possa editar uma medida provisória. Então, tem que ser casos de relevância e urgência. E lá na própria Constituição, ela vai prever que é vedado, né, proibido, é vedado ao presidente dispor por meio de medida provisória sobre direito penal. Além de outras vedações, também existe uma limitação do conteúdo, né, do teor material que pode dispor uma medida provisória. Se dá uma olhadinha lá no artigo 62 da Constituição, ele vai falar nessas vedações sobre a medida provisória. Então, apenas com aquela informação que eu falei agora há pouco sobre a reserva legal, dava para você matar a questão sabendo que medida provisória não é espécie normativa permitida, né, suficiente para alterar nem o crime e nem a pena, né? Porque aqui nós temos ambos previstos no dispositivo legal, tanto no código quanto o que eu falei para vocês é o mesmo texto, lá do artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal, 88, mesmo texto. Eu não posso alterar nem a pena, nem o crime, sem que seja por meio de lei, em sentido estrito. Portanto, essa questão está errada. Só para finalizar aqui a leitura, nós temos que ele diz até no final, né? Que desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Apesar disso daqui ser um trâmite, né, correto, a medida provisória ela é editada e ela deve ser encaminhada para o Congresso Nacional. Lá chegando, ela vai passar por uma comissão mista, né, de
deputados e senadores, vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado para aprovação e conversão ou não da medida provisória em lei. Então, mesmo que ela seja aprovada depois em lei, o fato dela ter sido um instrumento agravador da pena não é permitido. Isso aí é inconstitucional, porque ele violou o dispositivo que a própria Constituição prevê aqui como vedado à disposição de direito penal por meio de medida provisória, além de ir de encontro ao que está previsto no artigo 1º do Código Penal e da própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 39. Então, mesmo que essa medida provisória venha posteriormente a se tornar lei pela aprovação do Congresso, todo esse trâmite já foi equivocado, já foi inconstitucional. Então, está errada a assertiva. Tranquilo? Cuidado para não se confundir. A CESP, ela adora trazer informações corretas dentro da assertiva, mas a justificativa de uma para outra conclusão está errada. Ele até fala, como eu falei agora há pouco, como eu disse agora há pouco, que relevância e urgência são realmente requisitos para a medida provisória, que ela passa pela aprovação do Congresso Nacional. Perfeito, são informações que estão corretas, né, em relação à medida provisória, mas que não justifica o fato da medida interferir na pena. Então, perceba que ela gosta de trabalhar, né, informações verdadeiras, mas que quando estão relacionadas na questão, ela torna a justificativa falsa. Cuidado, portanto, com essa interpretação. Temos que ter muita atenção na hora de resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Então, assertiva falsa, vamos para a próxima afirmação. À luz do Código Penal, julgo o item que se segue. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica, ou seja, o que é atípico? Não existe tipicidade. Tipicidade é previsão em lei da conduta incriminadora. Então, se não existe a tipicidade, aquela conduta não é crime. Portanto, se ela é inova, eu estou criando aqui um tipo penal incriminador. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. O que é retroatividade? É aquela lei que entrou em vigor agora ser aplicada a fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor. Isso é possível? Via de regra, não. O que fala artigo 5º da nossa Constituição, inciso 40, que a lei penal, ela não retroage. Essa é a regra. Porém, ele traz uma exceção, né? Salvo para beneficiar quem? O réu. Então, vamos trocar aqui a cor para facilitar. Portanto, aqui, ó, a lei penal não retroage, princípio da irretroatividade do tipo penal incriminador. A regra é que não retroage. E aqui nós temos uma exceção. Então, salvo para beneficiar, exceção, o réu, eu posso aplicar a retroatividade. Então, vamos analisar novamente a assertiva. No caso de entrar em vigor lei penal que inove no ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica, então não era crime e agora passa a ser crime. Será aplicada a retroatividade? Não. Se passa a ser crime, eu não aplico a retroatividade, até porque ele também fala que
Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, o crime só vai existir a partir daquele momento que a lei entra em vigor. A regra é a não retroatividade. Então, aqui o correto seria não retroatividade. Porém, se a ideia fosse o contrário, gente, se fosse assim, no caso de entrar em vigor lei penal que extingua, né, que exclua, que venha abolir o dispositivo penal, que antes considerava conduta típica e agora é atípico, aí sim eu teria a retroatividade. Porque eu tenho uma lei nova que é benéfica. E se ela é benéfica, eu vou poder retroagi-la. Perfeito? Então, coloque na sua cabeça que nós temos aqui como regra a irretroatividade. E a exceção é a retroatividade. Perfeito? Então, vamos aqui apagar. Retomar a cor vermelha. Então, a regra é a irretroatividade. A assertiva está errada. Próxima questão. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. A analogia constitui um meio para suprir uma lacuna no direito positivado, mas em direito penal só é possível a aplicação analógica de lei penal em bona parte. Em bonam parte, em atenção ao princípio da reserva legal expresso no artigo 1º do Código Penal. Então, vamos lá. Novamente, tratando de analogia. Ele fala que a analogia é um meio para suprir uma lacuna do direito positivado, então é uma forma de integração. Como eu já havia dito anteriormente a vocês. E no direito penal, ela só é possível, só é permitida para a lei penal em bona parte, que foi o que eu disse anteriormente. Então, para prejudicar, ela não é possível, mas para aplicar de forma positiva, em bona parte, eu vou ter a possibilidade de aplicação da analogia. Então, essa assertiva ela está correta, verdadeira assertiva. Vamos para mais uma questão. Com relação ao acesso à justiça e aos princípios processuais, julgue o item subsecutivo. O princípio da legalidade não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes que o legislador, então vamos lá, o juiz, ele está afirmando que o princípio da legalidade não impede que o juiz puna, apene o acusado com base nos costumes e que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena sem um julgamento. Olha só, duas afirmações aqui distintas. Ele está falando na possibilidade de um juiz julgar, condenar com base nos costumes. E segundo, na possibilidade do legislador estabelecer de forma direta qual a pena que será aplicada, desde logo a pena sem um julgamento. Sem um julgamento. Gente, primeiro ponto. O juiz condenar com base em costumes é permitido? É possível? Claro que não. Porque isso daqui não é fundamento legal para punição. O fundamento tem que ser a lei, certo? A lei, princípio da legalidade, vai vedar, portanto, essa possibilidade de um juiz julgar com base em costumes. Então, ele não pode apenar o acusado com base em costume, ele tem que apenar com base no dispositivo legal. O juiz, como muitos falam, o juiz ele é a boca da lei, então ele vai aplicar o dispositivo legal. Não pode ser por costume, não.
Tem que ser por meio de lei. A lei ela tem que ser expressa, ela tem que ser certa, ela tem que ser escrita, não pode ser costume, tá? Lex certa, lex expressa. Então, aqui lex prévia, lei anterior, lei certa, lei expressa. Não pode ser por costume. Então, essa informação aqui está falsa. E a segunda parte, quando ele diz que o legislador, ele vote norma penal sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena sem um julgamento. Isso aqui viola claramente o dispositivo da Constituição Federal. Artigo 5º. Nós temos lá no artigo 5º, na sua parte final, vários dispositivos, vários princípios processuais. E dentre eles, nós temos lá previsto o princípio da individualização da pena. Individualização da pena. Portanto, o que é que a Constituição nos define aqui? Ela vai me dizer que o juiz, ao julgar, ele vai estabelecer a pena de forma individualizada, levando em consideração o crime praticado, a previsão legal, né, o parâmetro legal da pena, e a cada caso ele vai observando as circunstâncias judiciais, seguindo aquele passo a passo da dosimetria da pena, né, aquelas 3 fases da dosimetria da pena, ele vai julgar aqui, ó, ele vai julgar aquela conduta e estabelecer cada caso a pena adequada. Portanto, o legislador não pode chegar de cara e dizer pena de homicídio punido com 5 anos e acabou. Não. Ele vai dar um parâmetro e o juiz, em cada análise, em cada caso concreto, vai julgar com base em todas as circunstâncias relacionadas àquela conduta praticada. Portanto, aqui existe, nesse caso, uma violação ao princípio constitucional da individualização da pena, que foi justamente o motivo pelo qual alguns dispositivos da lei, por exemplo, da Lei de Crimes Hediondos, que ao estabelecer um regime inicial obrigatoriamente fechado, ele viola o princípio da individualização da pena, porque cabe a quem estabelecer esse princípio, a quem cabe estabelecer esse regime prisional inicial que deverá ser cumprido? O juiz, na hora da aplicação da pena, ele vai, de acordo com o Código Penal, verificar pela quantidade da pena que ele está aplicando, se aquele réu vai iniciar o cumprimento em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, se o legislador já chega e define de forma direta como será essa coação e não coloca um parâmetro para que o juiz determine de acordo com o caso concreto, nós temos uma clara violação da individualização da pena. Por isso que esse dispositivo da Lei de Crimes Hediondos foi considerado inconstitucional pelo STF e não temos mais a sua incidência, certo? Portanto, essa afirmativa está errada. Então, percebam aqui que nós conseguimos trabalhar vários princípios só com poucas questões, né, poucas assertivas em relação a esses temas. Conseguimos falar já em anterioridade, em reserva legal, princípios constitucionais de direito penal, a individualização da pena, só com essas poucas questões. E percebam como a banca gosta de perguntar, né, de relacionar as informações de maneira a induzir a erro. Então, você tem que prestar bastante atenção nos detalhes e respondendo, destacando, como nós estamos fazendo aqui. Tranquilo? Na próxima aula, a gente segue ainda com os princípios para poder, né, continuarmos com o estudo do ponto 1 do nosso edital a respeito da aplicação da lei penal. Até lá!